A arbitragem chutou o balde no jogo de ontem do Flamengo e Vitória, mano. Fala comigo, jogador. Vocês viram o jogo do Flamengo e Vitória ontem, cara? Válido pela 5ª rodada da Copa do Brasil? Pelo amor de Deus, né, cara? A arbitragem do futebol brasileiro cada vez mais tá vergonhosa. O jogo teve ontem pelo menos 2 lances claros pra expulsão. Uma das cotoveladas, eu disse uma porque foram 2. E um pisão também, foi do Arrascaeta. Cara, então fica muito complicado a gente dar alguma margem de crédito pra arbitragem do Brasil, cara. Porque, pô, é uma bagunça, mano. Num jogo é adotado um critério e no outro o mesmo critério deixa de existir. E eu tô falando isso do VAR também, tá? Porque, na verdade, quem tem que chamar quando o juiz não vê em campo, né? Que engraçado que é só contra alguns times que não vê em campo. O VAR é obrigado a analisar o lance e chamar o juiz. Agora, nem chama o juiz, mano. O jogo vai rolando, porrada estanca no jogo e é isso aí mesmo. Vambora. O Flamengo ganhou o jogo por 2-1. Só que, pô, jogando com menos 1 ou 2 jogadores, ou 3, se for levar a risca os 3 lances, fica bem diferente o jogo, né? Aí o Flamengo agora leva uma vitória pro segundo jogo. Mas é isso aí. Aí, paciência, o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? E aí a gente entra num grande problema aqui que tá o futebol brasileiro, né? Porque a arbitragem, ela tá com uma discrepância muito grande pra analisar um lance e outro lance que é praticamente idêntico ser analisado de forma diferente. Aí a gente pergunta, né? E aí, como é que fica? Como é que faz, né? Quem é que leva a culpa nisso aí? Porque nunca tem culpado. A arbitragem, ela pode errar, aí o clube não pode ficar questionando, porque se ficar reclamando, se fizer entrevista, vai ser punido. Mas é a arbitragem, é punida quando? Ou a CBF concorda com esses absurdos que estão acontecendo? Se tiver concordando, então tá errado também na CBF. Então tem que começar lá de cima já, então. Porque, porra, é bem complicado, né, cara? A gente pega vários jogos aí, e isso é recorrente, tá? Se isso acontecesse a cada 300 jogos, né? Exagerei um pouquinho. A cada 30 jogos, mas não, cara, isso acontece, vira e mexe. Então, porra, fica complicado demais, cara. Porque a gente fica à mercê de uma arbitragem fraca, né? E pode-se dizer mal intencionada, então. Porque se erra tanto assim, cara. E a gente tem um complemento ainda que nem sempre, mas às vezes, né, os especialistas aí de arbitragem das televisões, eles acabam apontando os erros. E nesse caso aí foram apontados, porque, cara, foram meio que descarados. Nesse momento aqui agora eu tô falando do Flamengo, porque foi um jogo do Flamengo, entendeu? Assim como acontece em outros jogos também. Mas o problema também é que tem alguns times que são muito penalizados com isso, que vive acontecendo o contrário. O time, na verdade, vive tomando punições que aí você acaba colocando assim em xeque. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, tá? Teve um jogo do Vasco, onde foi o Vasco e Cruzeiro, onde o Cauã Barros, ele dá um pisão no jogador do Cruzeiro. O pisão é idêntico ao pisão ontem do Arrascaeta no jogador do Vitória. E o Cauã Barros foi expulso direto, não teve, eu não lembro se teve VAR. Se teve VAR, comenta aí pra mim aí que eu não lembro, sinceramente, eu acho que foi direto. E, cara, o Arrascaeta ontem, vambora, segue o jogo, vai embora, vai, bola que rola. E não existe isso, cara. Não, aí que eu falo, não existe critério. Aí eu quero analisar, o VAR de um lado funciona, do outro não funciona, funciona pra uns, não funciona pra outros. Como é que fica a situação? Aí eu comentei esse lance e agora, né, foram outras 2 cotoveladas que aconteceram no jogo. E, cara, pô, disputa de bola, aí fica muito na análise da arbitragem, né? O que o juiz tá vendo em campo. Cara, isso é muito relativo, isso é ridículo fazer dessa forma. Porque o cara, ele vai analisar de um jeito um lance e ele vai analisar outro lance de outra forma. Você não vai seguir nunca um padrão assim. Se fica a critério da arbitragem, interpretação, ferrou, mano. Literalmente ferrou. Porque aí você tá tirando um padrão. Se você tira um padrão, vira essa bagunça que tá aí. Que você vê o mesmo lance em jogos distintos sendo tratado de forma distinta. E com isso tudo, seguimos aí mais uma rodada aí de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de Copa do Brasil, mais uma rodada de Libertadores, porque isso tá acontecendo na Libertadores agora também. E ninguém é punido. Segue o baile. E é isso, jogador. Curtiu o vídeo? Tá curtindo os vídeos do canal? Então, cara, deixa de ser cansado, deixa o like, segue o canal, que aqui tem vídeo todos os dias, mano. Valeu!